Então, bom dia, irmãos. Vamos começar então nosso estudo da classe dos adultos com uma oração? Pedir para o irmão Luiz fazer uma oração para nós. Pai, te damos graças, Senhor, por estar aqui na tua casa. Nós tivemos, ó Deus, o estudo dessa manhã, ó Deus, e agora o Senhor venha nos abençoar nessa outra parte do estudo, ó Deus. Possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje, ó Deus. Abre nosso coração e nossas mentes, não deixe que as coisas do mundo venham ser distrações. O Senhor também esteja abençoando logo mais a Assembleia. Vamos ter peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Josué, capítulo 10, versículo 40. Nós estamos indo para o quarto e penúltimo estudo, né? Josué, capítulo 4, capítulo 10. Josué 10, versículo 40. Josué 10, 40. Nós começamos, então, falando justamente na semana passada sobre o Deus que conquista. Então, nós temos visto, né, a trajetória do povo de Israel na entrada de Canaã. Então, nós vimos a transição, né, ministerial ali de Moisés para Josué. Depois, nós vimos Josué, então, consagrando o povo para a entrada de Canaã. Nós vimos a separação do povo, em que 2,5 tribos ficaram antes do Jordão, e o restante, então, passou do Rio Jordão para conquistar a terra prometida, a terra que Deus havia prometido, né, a terra de Canaã. E aí agora, nós vimos, então, as lutas que eles estão tendo desde Jericó até a conclusão, então, do término ali da conquista da terra. Então, nós iniciamos na semana passada falamos sobre a queda de Jericó, sobre a santificação do povo e como era necessário que o povo tivesse em santificação com Deus, e não só santificando-se diante de Deus, mas seguindo a ordem de Deus. Né? O Deus havia falado para não tomar nenhum despojo de Jericó, e a gente viu que teve uma família, né, que infelizmente pegou os despojos ali e tiveram então que ser tirados do meio do povo e mortos para que a santidade permanecesse dentro do povo. Por conta dele, o povo de Israel teve uma grande derrota, né, na terra de Ai, né, na cidade de Ai, e aí eles então tiveram que se santificar novamente diante de Deus. E aí nós vamos ver hoje do capítulo 8 ao capítulo 12, tá? Então é o penúltimo texto, que é a parte 2 do Deus que conquista. Só para nós não esquecermos os alvos da lição, né, que são justamente esses. Saber, ou seja, identificar a ação de Josué na conquista de Canaã, sentir, interessar-se por conhecer mais da vida de Josué, e terceiro é o agir, que é separar diariamente um horário para meditação na Bíblia, porque esse é o objetivo do livro de Josué, é trazer todo servo do Senhor à meditação da lei, à meditação da palavra do Senhor. E isso é muito forte nos textos que nós vamos ler, porque do capítulo 8 ao capítulo 12, tudo que Josué vai fazer está escrito exatamente assim. E Josué fez tudo quanto estava escrito na lei de Moisés. Toda vez que eles conquistam uma terra, toda vez que ele santifica o povo, toda vez que ele ora ao Senhor, esse texto está aí. A gente vai ver ele daqui a pouquinho em algumas partes. Então, Josué, capítulo 10, versículo 40. Quem é que pode ler para a gente? Uma coisa que Josué fez em todo momento da sua vida ali com Deus e na liderança do povo foi fazer tudo quanto o Senhor Deus lhe
ordenara. Né? Tudo, exatamente tudo. Porém, esse exatamente tudo a gente tem uma exceção, que foi um dos erros de Josué, que nós vamos ver hoje. Nesse erro de Josué, infelizmente, o povo teve que pagar isso pelo resto de toda a nação, né? De todo o tempo da nação existente. E aí nós vamos ver isso. Então, primeiro, vamos só ver aqui a questão do contexto do capítulo 8, porque nós temos aí alguns textos, eu queria que alguns irmãos abrissem para a gente. Em Josué 21, 45, e uma outra pessoa, um outro irmão em Lamentações 3, 22 e 23. Por quê? Após a queda de Jericó e o ajuste espiritual em Ai, Israel passa a fase inicial da conquista para as guerras gerais em Canaã. O que vai acontecer aqui? O povo de Israel passa por Jericó, é derrotado em Ai. A partir daqui eles entendem, olha, nós não estamos mais numa brincadeira, né? Assim, nunca estivemos em uma brincadeira. Deus, ele estava fazendo a coisa certa e nós fizemos da forma errada. Então, a partir de agora, nós vamos ter que fazer de acordo com a vontade de Deus. Agora, o que fica evidente aqui? É que a vitória aqui, ela não é episódica. Não é assim, eu vou ganhar porque nós tivemos sorte do nosso exército ganhar do outro. Ou porque nós temos um número maior de pessoas. Então, a vitória ali, ela não era episódica. Não era a cada vez que eles fossem guerrear, eles tinham que pensar se eles iam ganhar ou não. Não, a vitória ela era progressiva e sustentada pela fidelidade de Deus. Né? Mesmo quando eles eram infiéis, Deus continuava sendo fiel. E nós vamos ver exatamente aqui no capítulo 10, no capítulo 9, essa fidelidade de Deus. E aí, por essa vitória ser progressiva e sustentada pela fidelidade de Deus, eles tinham a segurança de que Deus cumpriria a promessa que havia feito lá para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, quem aqui pode ler Josué 21, 45? Ou seja, tudo que o Senhor falou se cumpriu. Não falhou nada. Nada, nada, nada. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E o quê? A fidelidade do Senhor é grande. Ela é grande, constante e contínua. Ela não falha. Né? Então, tudo que nós podemos ver do nosso Deus é que Deus, ele nos dá a vitória. Por isso que nós, quando falamos, agora trazendo sobre a questão da vida cristã, quando nós estamos falando sobre batalhas e lutas espirituais, Deus não nos dá algo que seja além das nossas forças, mas pelo contrário, Ele nos dá que nós possamos acreditar e confiar na sua sustentabilidade. É Deus sustentando o seu povo, então é Deus nos sustentando. Por isso que nós podemos obter vitória sobre o pecado, por isso que nós podemos obter vitória sobre as dificuldades espirituais, isso até sobre as dificuldades da vida. Né? Por quê? Porque nós queremos que o nosso Deus está conosco em todos os momentos. Olha, nada há de nos faltar. Se estivermos no Senhor, nada há de nos faltar. Não é o que o salmista Davi fala no Salmo 23? O que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No texto em hebraico, ele diz exatamente sobre isso, sobre no Senhor, nada me há de faltar. Não é que o que eu quero não vai me faltar, não. É quando eu estou no Senhor, tudo que o Senhor nos dá, nada há de faltar daquilo que quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Então, Deus nos supre. Aí vem um questionamento que eu queria falar com os irmãos. Primeiro questionamento. Nós acreditamos que Deus pode nos dar a vitória em áreas da vida que parecem longamente travadas? Olha, todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos por desesperos diferentes, não é verdade? Se eu perguntar para cada irmão aqui, cada irmão vai contar uma situação da sua vida que parece que está difícil, parece que não vai para frente, parece que tem alguma coisa. E eu não sei, os irmãos, de vez em quando eu me pego falando assim, Senhor, mas por que é só comigo essas coisas? Não é verdade? Mas não é só comigo. Acontece com todos os irmãos, acontece com todas as pessoas, porque nós vivemos uma vida de duas coisas que acontecem. Primeiro,
nós que somos crentes já não somos mais escravos do pecado, mas ainda vivemos na presença do pecado. E esse é um problema. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do pecado, Paulo diz que a nossa carne milita constantemente. Então nós temos 3 inimigos. Quais são? Os irmãos lembram quais são os 3 inimigos que todo cristão tem? Primeiro é a carne. Segundo, alguém lembra outro inimigo que o cristão tem? O mundo, o sistema pecaminoso do mundo, né? O sistema pecaminoso está aí constantemente dizendo que isso que nós fazemos aqui é besteira. E terceiro, Satanás, né? Nós temos Satanás, que não é que lá no Novo Testamento fala justamente sobre isso, que o inimigo anda o quê? Ao nosso derredor. Ou seja, esperando, né, um momento para tragar. Então nós temos... Hã? Só uma oportunidadezinha. É igual um leão, ele fica esperando, ele não gasta esforço em vão. Ele fica só esperando, na hora que ele vê a brecha, ele ataca. Então, da mesma forma somos nós. Nós possuímos esses 3 inimigos, né? A nossa própria carne, que muitas vezes a gente coloca, eu vejo principalmente em algumas determinadas igrejas, colocando a culpa tudo em Satanás. Eu tenho certeza absoluta que Satanás de vez em quando está dizendo, isso aí não fui eu não. Né? Porque isso aí foi você mesmo. Você que está vivendo longe de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Então, nós lutamos constantemente contra essas 3 coisas. Por isso que muitas vezes a gente pensa, parece que está travada a nossa vida. Por isso nós precisamos continuar fortalecendo. Olha, uma coisa que é interessante a gente pensar. Deixa eu só passar ali que eu esqueci de passar. Então, um médico consegue curar uma pessoa se ele estiver doente de cama? Ele consegue prescrever alguma coisa para a pessoa se ele estiver mentalmente instável? Não. Como nós cristãos queremos propagar a palavra do Senhor se nós não estamos vivendo a palavra do Senhor? Não é verdade? Então, nós precisamos, como cristãos, fortalecer a nossa vida. Quando isso acontece, nós temos vitória sobre as dificuldades espirituais, físicas e qualquer outra, né, batalha que nós estivermos travando. Por isso que nós precisamos acreditar que Deus dá vitória, sim, em todas as áreas da nossa vida, mesmo que elas pareçam longamente travadas. Tá? Então, por isso, nós vamos para o primeiro ponto aqui, onde a gente vê exatamente Deus trabalhando em cima da vida do povo. Primeiro, é a vitória restaurada em Ai. Deixa eu só... Eu acho que eu... Ah, não, tá certo. Agora tá certo. A vitória é restaurada em Ai. Então, vamos abrir lá em 2 textos. Alguém lê pra gente Josué 8:1 e uma outra pessoa em Provérbios 24:16? Com uma exposição aqui, enquanto os irmãos abrem, nós temos 2 pontos. Agora Deus vai fornecer estratégia clara e detalhada. Lembra, nosso Deus é um Deus de organização. Antes que tudo aconteça, Ele tem tudo detalhadamente pronto. Então pensa comigo, o que Deus fez com o povo de Israel? 2 coisas. Primeiro, Ele estabeleceu no povo de Israel confiança à sua fidelidade. Segundo, Ele estabeleceu ao povo de Israel estratégia para seguir a vida. Então, na primeira fidelidade, o que é que Deus fez com o povo de Israel? Olha, vocês não vão fazer nada. Sou eu que vou fazer. Vocês vão apenas obedecer e ficar em silêncio. Não foi o que aconteceu em Jericó? Fizeram toda aquela passagem em Jericó e o povo estava em silêncio. Não se ouvia um pio do povo de Israel. Se ouvia apenas as trombetas tocadas pelos sacerdotes, justamente para quê? Para representar, olha, é Deus que está no comando. Durante 7 dias eles fizeram isso, no 7º dia Deus derrubou as muralhas e aí sim Deus falou, olha, agora vocês entram. Então, até aquele momento, houve estratégia ali do povo de Israel? Não houve nenhuma. Quando eles vão para Ai,
Eles vão com alguma estratégia? A primeira vez? Não. Eles vão direto. Eles falam, não, olha, o Senhor nos entregou, nós vamos lá derrotar. E aí e tanto é que um dos espias fala o quê? Não, eles são poucos, então basta a gente levar 3.000. Não precisa levar o exército, não. A gente leva 3.000, a gente vence. A gente derrotou Jericó, que era uma muralha fortificada, porque a gente não vai pegar. E vamos lá. Quando eles chegam lá, tem aquela derrota por causa do pecado no meio. Quando eles voltam, Josué santifica, agora eles vão para Ai. Quando eles estão indo em direção a Ai agora Deus fala, não, agora não é de qualquer jeito, não. Agora vocês vão se preparar. Porque agora vai ter preparação. Antes, vocês foram pelo meu poder, sabendo que agora vocês sabem que eu estou à frente. Mas agora vocês não vão só ouvir a minha palavra. Vocês vão ouvir minha palavra e vão se preparar. Deus, ele trabalha assim com o seu povo. Ele diz o seguinte, olha, você ouve a palavra do Senhor e deixa Deus fazer sozinho as coisas? Não, você ouve a palavra do Senhor, prepara seu coração, se prepara para a luta espiritual, e aí você trabalha a luta espiritual pensando em como Deus vai lhe ajudar naquele momento. Não é assim que a gente tem que fazer? Né? A gente não pode simplesmente parar. É igual aquele irmão, né, que uma vez chegou assim e disse, eu peço tanto para Deus para ele me dar um trabalho. Eu falei não, né? Foi uma história. Aí esse irmãozinho, aí o pastor fala com esse irmãozinho, mas irmão, você está procurando trabalho? Eu falei, não, pastor, estou esperando lá em casa. Aí ele falou, mas como? Não, eu estou lá deitado orando, Senhor, eu quero trabalhar para meu Senhor. Deitado numa rede tomando água de coco. Aí não dá. Você tem que se preparar também e correr atrás. Deus, ele nos dá, aí é onde vem agora. Ele manda nós confiarmos nele. Quando ele mostra a sua presença, nós temos que ir e fazer, né, a coisa acontecer. Olha lá, o povo, ele obedece plenamente e aí a vitória, sim, é completa. Josué 8:1, quem é que pode ler pra gente? Então, Deus fala para o povo, olha, para Josué, eu entreguei nas tuas mãos. Sou eu que estou te entregando. Já está pronto. Vocês vão lá e vocês vão vencer. Tá. Agora, quem é que pode ler Isaías 18? Não é... é que eu tô... porque, deixa eu explicar para os irmãos. Aqui, a gente está com um pequeno problema nos Androids, porque os Androids passam ali o slide anterior. Então eu estou aqui no slide principal e na verdade está no anterior. É Provérbio 24:16. Quem é que pode ler para a gente? Ok? Então, o justo ele pode cair quantas vezes? 7. Mas ele faz o quê? Ele se levanta. Por quê? Porque ele confia na presença de Deus. Ele confia no poder de Deus, ele confia que Deus está no controle. Olha, nossa vida tem altos e baixos. Aqui nessa vida nossa terrena tem altos e baixos. Mas se nós confiamos em Deus e sabemos que Deus está no controle, independente desses altos e baixos, esse nosso tempo aqui ele é passageiro. Nós passamos o quê? 80 anos? 90 anos? Aí agora está aumentando, né, a expectativa de vida do brasileiro. Então nós vemos brasileiros aí de 100 anos de idade, né? É uma bênção, mas é passageiro. Olha, se você parar para pensar, só de... Se nós formos pegar 100 anos de idade, que assim é uma média muito alta, se nós pegarmos de Jesus Cristo até hoje, quantos séculos passaram? 21, ou seja, no mínimo 21 gerações. A gente sabe que foi muito mais, mas no mínimo 21 gerações. Na verdade foi muito mais, né? São aproximadamente 3 gerações por século. Então você pega aí 21 vezes 3, dá 63. 63 gerações se passaram. Nós não lembramos nem qual é a 4ª geração para trás. Então, nossa vida aqui é muito passageira, é muito rápida. Né? Isso a gente contando de Cristo. E o que passou antes? Que tem tempo ainda mais.
Nós temos coisas aí de 3.000 a.C. Encontramos aí a arqueologia, né? 3.000, 4.000 a.C. A China mesmo, ela já tem em torno de 5.000 anos registrados. Né? Ou seja, é muito tempo. Então são muitas e muitas gerações. Então, o nosso tempo ele é passageiro, mas a nossa visão como cristãos não é terrena. Nossa visão é celestial. Nós olhamos não na horizontal, mas na vertical, certo? Então, o povo, ele obedece plenamente a Deus, e aí sim a vitória é completa. Aí nós vamos para um princípio, o princípio que Deus nos dá com esse texto. Qual é o princípio? É que após arrependimento, Deus restaura e conduz novamente a vitória. Foi o que aconteceu com Ai, né? Deus restaurou, então, a vida deles e conduziu novamente eles à vitória, que é o que vai acontecer. Quem pode ler para a gente Salmo 51, 12 e Isaías 1, 18 e 19, tá? Eu coloquei 18 e 18, mas é 18 e 19. Ou seja, o salmista, quando está falando, eu falei, olha, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Né? A salvação que ele fala ali não é a mesma salvação que nós falamos em Cristo Jesus, mas ele fala sobre a salvação e o livramento de Deus diariamente. Né? Hoje nós podemos fazer essa aplicação para nós que somos crentes. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Né? Aquilo que o Senhor fez no meu coração, me traz de volta ao que nós chamamos do primeiro amor. Qual é o primeiro amor? É aquele que nós, quando aceitamos Cristo como Salvador. Senhor, restitui para mim essa alegria, essa volta ao primeiro amor. Isaías 1, 18 e 19. Vinde então e raciocinemos eu, Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, até eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Ok? Deus falando para Isaías, para que Isaías falasse ao povo, olha, o pecado de vocês pode ser absurdo, mas havendo arrependimento e restauração, a vida de vocês volta a ser branca como a neve. Não é verdade? Então, Deus restaura o povo quando esse povo se arrepende. Então, foi o que aconteceu aqui. Quando a vitória foi restaurada em Ai aqui, foi justamente isso. Após arrependimento, Deus restaurou e conduziu eles à vitória novamente. E aí nós temos uma aplicação prática para isso. Que é o seguinte. Deus não descarta quem se arrepende. O arrependimento é Deus dar estratégia e obediência e resultado. Eu gosto da passagem de Gideão, fala que o Senhor falou, não, é muita gente, vai chegar em 300. Por quê? Para mostrar todo o povo que só coisas. Uhum. Olha aqui, Deus, muito. E quando... Como é que 300 iriam ganhar de um exército enorme, né? Impossível. E é interessante que a partir desse momento de Josué, que toda vez que eles vão guerrear, vão fazer alguma coisa, sempre dá a eles a estratégia. Ou levanta homens que tenham essa questão da estratégia. Por quê? Porque Deus nos fez seres o quê? Pensantes. Deus não criou robôs. Eu ouvi o Tássio falando essa semana, foi interessante, que ele diz o seguinte, olha, Deus, sabendo que Adão e Eva iriam pecar, por que ele colocou então a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal? Porque amor sem decisão não é amor. Amor sem decisão não é amor. O que Deus pediu para o homem? Que obedecesse a sua voz. Obediência é a expressão exata do amor. Olha, quando eu peço para minhas filhas me obedeçam, é porque eu as amo. E eu espero que elas retornem esse amor para mim em obediência. Quando elas desobedecem, vocês, todos aqui são pais. E a Raquelzinha já é mãe. Daqui a pouco vai estar na prática segurando na mão, né?
Mas quando nossos filhos desobedecem ou desobedeciam, corta o nosso coração. Porque você está dizendo, poxa, eu te ensinei, né? Eu te ensinei, você sabe o que tem que fazer. Quando você me desobedece, você está falando o que para mim? Que o que eu falei para você não valeu de nada. Ou seja, que amor é esse que não é correspondido através da prática? Então, quando Deus criou Adão e Eva, ele falou, olha, eu não estou criando robôs programados. Eu quero o quê? Que haja uma decisão. Por isso que quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que tomar uma decisão. Deus faz todo o trabalho no nosso coração, Ele fez todo o trabalho na salvação. Ele utilizou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas como diz o texto, nós precisamos o quê? Crer. É uma tomada de decisão. Né? Quando o carcereiro fala para Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz o quê? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Ou seja, é necessário crer. Ou seja, é uma tomada de decisão. Eu creio salvificamente, eu entrego minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. É tomada de decisão. Amor. Uhum. 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 Sim, sim. É exatamente isso. Porque assim, se nós vivemos longe da vontade de Deus, por que Deus nos haveria de abençoar? Pelo contrário. Mas como nós somos amados por Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então o que Ele faz com os seus filhos? Assim como nós fazemos com os nossos. O que acontece quando eles nos desobedecem? Nós os punimos. Tem 3 formas de punição. A punição educativa, na verdade de educação, né? A educação oral, aquela que eu vou falar. A educação corretiva, que é aquela que eu corrijo. Né? E a educação punitiva, que é aquela, olha, não funcionam as outras duas, agora você vai sofrer para você aprender. Deus trata com seus filhos da mesma maneira. Nós fazemos isso porque odiamos nossos filhos? Não, porque nós amamos eles. Então queremos que eles tenham uma vida direita. Mesma coisa é Deus, como o melhor pai existente, Ele diz o seguinte, olha, eu vou punir vocês, porque eu já ensinei vocês têm a lei. Eu já corrigi vocês e muitas vezes quando vocês estão aqui na caminhada. Ah, não funcionou? Então agora vai na punição. Não foi o que aconteceu com o povo de Israel? Né? Deus fez exatamente isso que o Manuel falou. Então, Ele reconstrói áreas quebradas pelo pecado. E aí, então, as coisas funcionam. Então, quem é que abriu nos 2 textos? Foi Joel 2:25 e Atos 9:15. Uhum. Foi pro profeta Joel, né? O que acontece? Existe uma série de coisas aí ao redor, mas eu vou me ater só a esse texto aí que fala, olha, eu vou restituir vocês. Ele está falando exatamente sobre a restauração do povo de Israel, mas eu vou restituir. Mas há necessidade de arrependimento. E no Novo Testamento, Atos 9:15 é um exemplo claro do que Deus pode fazer com um pecador que se arrepende. Quem é que pode ler pra gente? Deus falando para Natanael sobre Paulo. Olha, ele fala, mas Senhor, o Senhor sabe para quem o Senhor está me mandando lá? Eu estou indo lá falar com Paulo, perseguidor da igreja. Ele falou, olha, vai porque ele para mim é vaso de escolhido. É um vaso escolhido para levar a minha palavra. E depois ele fala, importa ele aprender o que é sofrer pelo meu nome, né? Então Paulo passou de perseguidor
para uma restauração em que ele foi utilizado poderosamente por Deus. E aí nós temos uma teologia sistemática em Romanos, nós temos 13 livros do Antigo Testamento ali, que são atribuídos a Paulo, e um quarto que fica entre os estudiosos, que eu acredito também que tenha sido ele, né, que foi o livro de Hebreus. E aí você vê, então, todo o Novo Testamento sendo permeado dos ensinos que Paulo teve diretamente de Deus para a igreja. Então, nós temos um questionamento. Ainda voltando em Josué 8:1, qual área da nossa vida precisa ser reconstruída com Deus? Reconstruída. Todos nós sabemos. Se dissemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso se a palavra não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? 1 João 1, 8 e 9. Então, todos nós, infelizmente, ainda temos pecado mesmo salvos. Então, qual área da nossa vida precisa ser reconstituída com Deus? Qual? A Fran, essa semana, ela ficou meio brava comigo. Aproveitar que ela não está aqui. Depois ela não pode ver no YouTube. Mas essa semana a gente teve uma discussãozinha. Aí ela virou para mim e falou assim: o problema, Atos, que o meu maior problema com você não é o que você fala. Porque o que você fala até tá certo. Mas é o modo como você fala. Você acaba aqui com a gente porque é a forma como você fala. Eu parei para pensar essa semana. Olha, essa é uma área que eu preciso reconstruir aqui com Deus. Porque a forma como eu falo é a expressão do que está no meu coração, que está comigo. Então eu posso até falar a coisa certa, mas se eu falei da maneira errada, a mensagem é errada. Né? Então, é o jeito. Né? Então, essa é uma área da minha vida pessoal que eu preciso reconstituir ele com Deus. Ter esse trabalho com ele. E aí eu falei para ela, então tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo que a gente vai mudando. Mas a vida do cristão é essa, é a constante santificação. E a gente vai reconhecendo, pedindo perdão a Deus e modificando, né? E começando então a trabalhar com o Senhor da maneira correta. Uhum. Uhum. É. Uhum. Culturalmente, nós somos mais, vamos dizer assim, mais melindrosos com as palavras, né? E lá fora o pessoal não é muito, não. Ah, então agora eu entendi de onde é que eu vim. Não, tô brincando. Mas, dando continuidade, então, aqui, nós vamos ver o engano dos gibeonitas. Eu vou gastar apenas 3 minutos em cada um desses próximos pontos, que é só para nós entendermos. Então, Josué 9,14. Quem é que pode ler para a gente? Expondo aqui, enquanto os irmãos o encontram, Israel aqui avalia pela aparência e não consulta o Senhor. Olha, eles tinham acabado de vencer Ai, eles foram pelas promessas de Deus, só fazendo falando sobre a estratégia. Qual foi a estratégia que eles utilizaram com Ai? Deus falou, olha, então, vocês vão, o povo de Israel vai até a porta de Ai, espera então o povo de Ai sair para vir contra, a gente finge que foge. O nosso exército, 30 mil homens, estão ao redor de Ai. Quando eles saírem, o nosso exército entra, sitia a cidade, e aí eles vão estar com 2 frontes de batalha. Na cidade e na corrida. Então, nós que estamos correndo, vamos olhar para trás, vamos ver a cidade pegando fogo, e aí a gente vira. Agora a gente vira para guerrear. Então, eles vão ter que se proteger de frente e de costas. Então, não tem como. E aí Deus mandou passar a fio da espada todo mundo. Acabou. Não vai sobrar ninguém. Ai, que Deus mau, né? Esse Deus mau, ele deu 400 anos para o povo se arrepender das maldades que faziam. Olha, todos morreram e o líder de Ai foi trazido e foi morto, enforcado. Quando você vai ver o histórico de cada uma das cidades que eles derrotaram, em que eles trouxeram os reis e derrotaram os reis, cada uma tinha um histórico de atrocidades contra mulheres, contra crianças, contra idosos, contra animais. Eram povos
totalmente depravados e eram povos totalmente voltados a, como é que eu posso dizer, uma carnificina. E eles eram povos realmente cruéis. E por isso que Deus falou, olha, não deixa nenhum. É, não tinha ninguém. Não tem ninguém. E Ló ainda foi salvo pela misericórdia, né? Já estava destruída já. Uhum. Já estava. Tanto é que as filhas dele dormiram com o pai. A mãe virou para se sentir. Não era para olhar, ela desobedeceu porque ela sentia aquele. Como é que a gente pode dizer? Não é orgulho. Esqueci a palavra que a gente dá. É quando a gente. Hã? É com o pesar de ter saído. Então, assim, quando olha para trás, né, daquilo. Então. Mas eu vou dizer que eu acredito que ela ainda tenha saído com mais uma coisa, que é a palavra que eu queria entrar, mas é assim, com aquele olhar dizendo assim, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, as maldades que vocês fizeram, então toma aí agora. Né? Sabe? Eu esqueci como é que a gente dá com. Esqueci, saiu da palavra. Bonito. Eu acredito que tava tudo misturado um pouco, né, dos sentimentos ali. Só que o principal o sentimento era o quê? Deveria ser de obediência. E não obedeceu, virou, né, para trás. É. Então, é, então nós chegamos aqui. Agora o que acontece? Eles destroem Ai, agora eles estão entrando com o povo dos gibeonitas. E eu pensei que ia dar tempo, mas não vai dar. Então nós vamos finalizar por aqui. Mas um princípio que. Deixa eu só voltar aqui. Aí eu esqueci de passar ali também. Deixa eu voltar. Pronto. Mas o princípio que eu queria colocar para nós hoje, para nós finalizarmos, nossa vida com Deus precisa ser reconstruída, para nós obtermos vitórias. Porque agora, do capítulo 8 até o capítulo 24, Deus vai abençoar o seu povo. Vai, inumeramente. Só que no capítulo 9, eles vão fazer uma coisa que foi o que exatamente que Deus diz lá para Josué. No capítulo 1, que ele diz o quê? Não deixe de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Assim como fui com teu servo Moisés, eu também serei contigo. O que é que Josué não poderia esquecer nunca? De consultar a Deus em toda e qualquer decisão. No capítulo 9. Hã? Nós também. No capítulo 9, Josué vai cometer o maior erro do seu ministério, que é não consultar a Deus numa decisão importante. Ele achou, não, a gente está vencendo, então tá uma beleza. Então agora a gente pode decidir. E a gente não pode esquecer, todos os momentos nós precisamos consultar a Deus. E aí a gente vê isso na próxima aula. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pedir o irmão Lamoniel fazer uma oração para nós. Senhor Deus, tu és maravilhoso, Pai nosso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo aprendizado que está em escola dominical. Faça que nós guardamos e praticamos, Senhor. Não deixe nós fazer as coisas de nós mesmos. Sejamos obedientes ao Senhor e atentos à vontade do Senhor em nossas vidas. Não deixe sempre caminhar sem orar, pedir ao Senhor, sabedoria do Senhor e agir na vontade do Senhor. Entregando as suas mãos, Senhor, a história do hospital. Senhor, abençoe lá para os filhos desta mulher, que é um Senhor. Socorro, na perfeita hora, Amém. Então, amém. Aleluia. Amém.